Opa, tudo bem? É, Queria agradecer a tua provocação aqui. Eu vi a carta do Cacai, ouvi algumas repercussões, inclusive estava em Brasília no início dessa semana, bastantes comentários, né? Mas quem sou eu para interpretar ou me posicionar em relação à carta do Cacai? Eu acho que trouxe algumas reflexões importantes, alguns pontos que eu já estava observando assim da conjuntura e que estava preocupado um pouco com isso, né? Eu acho que teve uma narrativa, um discurso nos últimos meses, né, que levou inclusive à mudança no Ministério de Comunicação, que era o problema de que o problema do governo é o problema de comunicação, né? E assim que houve a troca do ministro, né, se começou a tratar isso de outra forma, né? De que o problema não é só um problema de comunicação, mas o problema de comunicação que existe é real, ele é também, em grande medida, consequência da falta de uma estratégia política mais definida, né? De um foco, de uma marca, de um discurso, de uma narrativa que unifica o governo, né? E aonde quer chegar. Então, se comparar com os governos anteriores, né? Principalmente o governo Lula 1 e 2, que tinha muito forte a questão do combate à desigualdade, da distribuição de renda, de certa forma isso já não é uma novidade e não funciona mais. Então, qual é a estratégia do governo Lula 3? Então, isso não aparece de forma muito nítida, né? Teve um programa de governo que foi construído, debatido com amplos setores, depois teve todo o relatório da transição de governo, mas não há uma síntese, um direcionamento desse processo todo. Então, falta um foco, falta um gancho. Digamos, eu que trabalho com planejamento estratégico, diria, o governo não conseguiu resolver e definir qual é o propósito desse governo, né? Isso não tá resolvido, não está claro. E aí, consequentemente, fica difícil. Qualquer questão de comunicação, você fica, do ponto de vista da estratégia política, vulnerável à conjuntura, né? Então, se acontece alguma coisa, você corre, discursa sobre aquilo. Se acontece outra coisa, você vai e tapa isso, e aí tapa aquilo. Então, você não sabe para onde está indo. Essa, infelizmente, é uma constatação, né? E aí, olhando para os acontecimentos, eu acho que o 8 de janeiro, né, tinha um propósito do ponto de vista da direita e tal, que era muito radicalizado, inclusive, mas o efeito político disso, para a esquerda e para o governo, especialmente, fez com que direcionasse o foco, ao invés da gestão do mandato, da marca de governo, inclusive o slogan desse mandato, né, que é União e Reconstrução, direcionou apenas para o campo de vista político. Qual é a consequência disso para o governo? Foi uma aliança, né, política com os setores conservadores, de modo geral. Conservadores no sentido positivo, conservadores do Estado e da democracia também, mas com todos os vícios das elites que controlam o poder político, principalmente no Brasil. Então, hoje, digamos, existe um diálogo, existe um entendimento por cima, né, com os setores que têm maioria dentro do Congresso, do Centrão, no Judiciário, né? E nisso eu acho que o Lula tem um elemento de segurança desses setores conservadores, né? Porque o outro lado é muita insegurança. Mas ao mesmo tempo tem falhas, por exemplo, no diálogo com os setores que sustentam politicamente o governo. Tanto dentro do Congresso, os deputados da base governista, do próprio PT, já estão reclamando da falta de diálogo do governo e do presidente Lula com a bancada, muito diferente dos mandatos anteriores, muito semelhante ao que aconteceu durante o governo Dilma, essa era a mesma reclamação, a mesma queixa. Então isso preocupa, né? Tem um diálogo de concertação com os setores conservadores e uma falta de diálogo, né, de abertura, de conversa, de escuta dos setores que sustentam o governo dentro da base, né, da estrutura do Congresso, mas também do ponto de vista social, né? Os segmentos sociais têm sido poucos sinais do Lula nesse sentido. Então, isso que eu vejo do ponto de vista onde está o problema do governo, né? Essa falta de uma estratégia política bem resolvida, de um foco de onde se quer chegar, que organiza o trabalho político, né, e que organiza a narrativa e a comunicação. Então, isso faz com a falta disso faz com que se busque ficar refém da conjuntura, né? E a polarização acaba levando, né, o 8 de janeiro para manter a República em pé, para manter a democracia, que isso já é importante, né? Mas coloca só na mesa de conversa os setores conservadores para manter a democracia e a república. E os outros setores, porque fazem uma política mais protagonista, digamos,
não estão sendo um pouco esquecidos, alijados desse processo. Então, esse é um ponto importante. O da estratégia política eu acho que é fundamental. Outro pé importante de governo, e comparando com o governo Lula 1 e 2, com esse 3, eu acho que é a questão da economia, que nesse momento o foco foi a reforma fiscal, que também é importante, né? A reforma fiscal era um desafio histórico, né? A capacidade técnica e política do ministro Haddad conseguiu aprovar, né, a reforma fiscal. Agora, com todas as contradições, os problemas, ela é uma reforma que traz mudanças de longo prazo, não traz efeitos imediatos, né? Então, é difícil a percepção da população em relação à reforma fiscal, porque é uma coisa mais estrutural. Então, do ponto de vista imediato, você tem aí uma diminuição gradativa, com números históricos de diminuição de desemprego, né? Mais baixo desemprego da história, etc. É, as questões de desigualdade aumentaram muito na pandemia e no governo anterior, então já tem resultados importantes na redução da desigualdade, mas, por outro lado, se mantém taxa de juros, agora mesmo mudando o presidente do Banco Central, taxa de juros das mais altas, né, com risco de inflação e etc., e que isso possivelmente se percebe também movimentações do mercado muito semelhantes ao que aconteceu em 2009, 2010, que provocaram uma crise, né, uma desestruturação do funcionamento do mercado. Para mim, foi uma crise provocada pelo próprio mercado, pelos grandes conglomerados, né, que combinam preços ao consumidor e que provocam inflação. Então, por mais que os setores políticos conservadores vejam no Lula uma certa segurança momentânea, o mercado não confia, o mercado não engole um operário, um sindicalista na presidência e vai trabalhar sempre para desestabilizar a partir da economia, movimentando as ferramentas macroeconômicas que eles têm. Então tem que tomar muito cuidado que a movimentação da macroeconomia, do mercado, da taxa de juros, do dólar, da dívida pública, etc., são questões que a população não vê, não interessa, etc., mas que quem tem